Estudos mostram que os homens usam mais suplementos alimentares que as mulheres e os jovens mais que qualquer outra faixa etária. Mas os benefícios independem do sexo e da idade. A suplementação é uma indicação clínica. A condição clínica pode acontecer em qualquer faixa etária. Nesses últimos 40 anos, começamos a salvar, vamos chamar entre aspas assim, recém-nascidos menores de 1,5 kg. Você dá um suplemento alimentar para eles, que são suplementos para enriquecer o leite materno. Isso é usado de rotina nos berçários hoje, principalmente dos prematuros. Um idoso que está caindo muito, a gente precisa analisar por que ele está tendo tanta queda. Será que é fraqueza muscular? Se for fraqueza muscular, muitas vezes a gente precisa aumentar a massa muscular dele. Como? Fazendo uma suplementação, um aporte calórico bom e em proteína, porque há suplemento específico para diabético, há suplemento específico para quem tem doença renal crônica, há suplemento específico para quem tem doença hepática crônica, há suplemento específico para quem tem problemas de má absorção intestinal. Tem suplemento só com carboidrato, só com proteína, tem suplemento com um pouquinho de proteína, um pouco mais de carboidrato, outro que é mais gordura. A maior parte dos suplementos vem em pó, e esse pó você pode misturar em suco, em batido, em leite ou até em sopa. A maior parte dos suplementos tem sabor, mas existem algumas marcas que vendem suplementos em pó sem sabor. E há os suplementos líquidos. Tem suplemento que você pode usar por sonda em crianças que têm, por exemplo, dificuldade em coordenação, por problemas neurológicos. São tantos suplementos e tão específicos que só mesmo um médico ou nutricionista é capaz de prescrever qual o mais indicado para cada necessidade. Existem diversas deficiências documentadas e, repito, na grande maioria das vezes elas acontecem em pessoas doentes. É raro você ter deficiências espontâneas de determinada substância ou vitamina em pessoas saudáveis, a não ser que ela tenha uma privação de acesso ao alimento. Idosos isolados, às vezes a dentadura não está bem acertada, não tem uma pessoa que cozinhe para ele, então ele come todo dia leite com bolacha. Isso leva à perda de peso. Nessas circunstâncias, em geral, nós precisamos indicar suplementação alimentar, ricos em carboidratos e ou em proteínas. A criança, principalmente de 6 meses a 5 anos, elas têm... Os fatores emocionais influenciam muito a alimentação delas. Então elas não sabem mastigar, elas têm ainda a carência de ter saído do peito da mãe, elas vão para a escola, elas ficam longe da família por um tempo por causa da escola, às vezes não têm acesso mesmo a alimentação. Quando você vai nas consultas, você percebe que essa criança está, por exemplo, ficando anêmica, essa criança não está se desenvolvendo adequadamente no seu peso, na sua estatura, foge daqueles canais de crescimento que ela vinha tendo. Alguns exames de laboratório às vezes ajudam, e nestes exames às vezes você constata alguns déficits proteicos, de proteína, déficit de cálcio, déficit de minerais, de modo geral, déficit de ferro. Essa criança precisa de uma suplementação. Nessa fase eu acho muito imprescindível ferro, tá? Cálcio, vitaminas, a C, principalmente para poder segurar o ferro. Dependendo do que faltou, ela vai ser menor, não só em crescimento, mas também nos seus próprios órgãos. Tá? Ela vai poder estar mais exposta às infecções e ela com certeza vai ter um déficit de crescimento e desenvolvimento. E até o acometimento neurológico. A gente analisa o peso atual do paciente e o peso desejado, a altura, outras medidas do corpo da pessoa. Além disso, a gente faz análises bioquímicas justamente para saber a função renal, a função do fígado, se tem anemia ou não tem anemia, o colesterol. E com base nesses exames, a gente propõe um suplemento para aquela pessoa. Você bater o olho no nenê e pegar o cabelinho dele. É um cabelinho seco, quebradiço, descolorido. Esse nenê tem uma desnutrição já. A pele do nenê, um nenê que falta gordura, falta ácido graxo essencial, é uma pele seca, é uma pele quebradiça, é uma pele que chama atenção. Né? Edema, inchaço nos pezinhos, já chama atenção que está faltando proteína nesse indivíduo. Casos que a criança começa a demonstrar doença de repetição, em casos em que ela começa a não crescer, a não ganhar peso, a
estagnar a curva de crescimento ou decrescer, aí é hora de fazer um exame de laboratório e verificar as carências. A partir dessas carências é que a gente vai suplementar. Criança bem nutrida cresce em estatura, não fica obesa e não precisa de suplemento. Tem que manter a velocidade de crescimento. Isto é, ele pode não ganhar tanto peso, porque não é para ganhar, mas a velocidade de crescimento ele não pode parar. Se ele mantiver a velocidade de crescimento, esse cara está bem alimentado, ele não precisa de remédio para estimular apetite. E ele não precisa de suplementação. A gente precisa ensinar as nossas crianças a comer bem. Quer dizer, quem tem uma dieta equilibrada, come verdura, come legume, come a carne, que é importante, de uma maneira equilibrada. A mesma ideia se aplica aos idosos. Apesar do desgaste físico provocado pelo tempo, nem todos precisam de suplementos alimentares. Há algumas deficiências de vitaminas que são bastante comuns depois dos 60 anos. As mais comuns são deficiência de vitamina D, deficiência de vitamina B12, por exemplo, e deficiência de ácido fólico, que também é uma vitamina. Na suplementação, também nós precisamos ficar atentos, por exemplo, para 2 elementos muito importantes para o sistema ósseo. Quais são eles? A reposição de cálcio e de vitamina D. Quando você suplementa cálcio, e nesse caso vale até para as pessoas que têm deficiência de cálcio, aumenta ligeiramente o risco de infarto, por exemplo. Então, para esses pacientes, nós temos que ponderar o risco da fratura versus o risco de desenvolvimento de uma doença cardíaca e ver se nesse caso vale a pena suplementar o cálcio ou não. Muitos suplementos têm adição de vitamina A, de vitamina C, de vitamina D, tem adição de zinco, tem adição de cálcio, de magnésio. Se eu tenho um paciente emagrecido, que passou por algum problema clínico recente, um tratamento, uma internação, muitas vezes esses pacientes podem necessitar sim de um polivitamínico. É que tomar polivitamínico, vamos dizer assim, sem nenhuma indicação precisa, é jogar dinheiro fora. Porque, em geral, eles têm quantidades que não são as quantidades necessárias, nem quando o paciente tem uma deficiência muito específica. A suplementação feita através das polivitaminas é recomendada para a reabilitação de organismo debilitado. Cada vez mais a gente tem visto isso na literatura específica médica, a descrição da síndrome da fragilidade, em que há grande exaustão física, perda de massa muscular, perda de peso e, com isso, queda da funcionalidade, ou seja, prejuízo nas atividades do dia a dia do indivíduo. Muitas vezes o câncer é a causa dessa perda. Às vezes a gente encontra um quadro depressivo, o idoso que come cada vez menos. Pacientes que tiveram cirurgias relacionadas ao intestino, pacientes que têm insuficiência renal, insuficiência hepática, são pacientes em que, pelos problemas que eles apresentam, esse balanço entre vitaminas, sais minerais podem estar alterado. Esses pacientes, quando necessário, devem ter a sua suplementação vitamínica prescrita e deve ser efetivada. Se você quiser saber mais sobre bem-estar e qualidade de vida, acesse o nosso site, acompanhe as novidades do programa seguindo o Twitter do Edição Saúde e aproveite também para curtir a nossa página no Facebook. Até mais, tchau!